Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do Plano de Estudo Tutorado de Língua Portuguesa do terceiro ano do ensino médio, volume 3 de 2021, semana 3. Vamos lá? Pessoal, então aqui na semana 3 nós vamos falar sobre o uso de conectivos nos textos. Aí o Pet trouxe aqui esse texto explicativo, é interessante que você faça a leitura para você entender o conceito e a função desses conectivos, tá? Então você vai fazer a leitura. Depois aqui embaixo o Pet traz esse quadro aqui, ó, que ele é bastante interessante e ele vai ser muito útil quando vocês forem fazer produções de texto, né? Para treinar aí para o Enem. Porque ele apresenta aqui, ó, alguns dos principais conectivos e as ideias que eles passam. Então, aqui você tem opções de conectivos que passam a ideia de soma. Você tem aqui exemplos de conectivos que você vai passar a ideia de conclusão, né? É importante você saber vários desses conectivos para você não repetir muito eles lá no seu texto, né? Porque vamos supor que você saiba o portanto, né? Você conhece esse conectivo aqui, portanto, que passa a ideia de conclusão. Mas se você ficar repetindo portanto lá no seu texto, lá no Enem ele vai perder ponto, né? Porque você tem que ter uma certa riqueza vocabular. Então aqui é interessante você saber alguns dos conectivos e algumas opções para você trocar, né? No caso aqui, por exemplo, ó, dos conectivos que passam a ideia de contraposição, a gente utiliza na nossa fala muito o conectivo mas lá no texto a gente pode utilizar também, porque são sinônimos, o porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, né? Então são ideias que são conectivos que passam a mesma ideia e que você pode utilizar um substituindo o outro lá no seu texto para não ficar repetitivo, né? Para que seu texto fique mais fluido. Então aqui, esse aqui é um material bem interessante que você pode ter aí como material de estudo para você construir redações mais coesas, né, com a ligação entre as partes mais adequada, mais bem feita. Então, você vai fazer a leitura desse material aqui, e aí a gente vai responder as atividades. Número 1. Na frase, dessa forma, o governo deve intervir na situação, agindo de modo a resolver os problemas de desigualdades sociais no país. O conector ou conectivo destacado tem a ideia de conclusão, né? Você pode observar que esse dessa forma aqui poderia ser substituído pela palavra portanto, que, segundo esse quadro aí que a gente viu anteriormente, faz parte dos conectivos que passam a ideia de conclusão. Então, a resposta aqui é conclusão. Só marcar, não pediu para justificar. Número 2. Na frase, os níveis de igualdade social na cidade são grandes, devemos reconhecer que tem diminuído nos últimos anos. Qual conectivo seria o ideal para ligar as duas ideias apresentadas no período? Justifique sua resposta. As ideias passadas pelas expressões níveis grandes e diminuindo são opostas. Portanto, é adequado usar uma conjunção, um conectivo, que estabeleça essa relação de oposição entre as partes do enunciado. Então, o conectivo que poderia se encaixar aqui, ó, que passa essa ideia de oposição, poderia ser mas, ou porém, ou contudo, ou todavia, entretanto e no entanto. Então, qualquer um desses conectivos aqui ficaria adequado nesse lugar para estabelecer essa ideia de oposição. 3. Escreva um parágrafo em que você comente sobre a importância da educação de trânsito como matéria na escola. O seu parágrafo deve apresentar no mínimo 3 conectivos. Então, essas palavrinhas que estão nesse quadro aqui, ó, essas palavras aqui, você tem que utilizar pelo menos 3, né, lá no seu texto, né? 3 palavras que vão conectar, que vão unir as partes do seu texto. Eu usei vários aqui, que estão aqui destacados de verde, então vou fazer a leitura aqui do meu parágrafo, tá? Pesquisas mostram
que os índices anuais de mortes no trânsito no mundo são comparáveis às mortes causadas por guerras e genocídios. Dessa forma, é urgente que medidas sejam adotadas para, então esse aqui é um conectivo que passa ideia de finalidade, para solucionar a questão. Nesse contexto, uma vez que o homem é aquilo que a educação faz dele, conforme dizem as palavras do filósofo Immanuel Kant, a diminuição da violência no trânsito passa pela inserção da educação para o trânsito como matéria nas escolas. Então, se você quiser, pode copiar esse trecho aqui, não tem importância, esse parágrafo aqui, ou você pode construir o seu aí, apresentando as suas opiniões. Ou você pode falar também que você acha que não tem importância, né, que não existe essa importância da educação de trânsito nas escolas. Isso aqui não importa, não. Tá pedindo para você comentar aí, ó, sobre a importância da educação de trânsito como matéria na escola. Se você acha que isso não é importante, então é só você escrever aqui o seu parágrafo explicando isso, né, falando isso, que isso aí não seria importante, né, embora seja, né, embora seja uma coisa realmente importante. Mas aqui o que está sendo avaliado, o que está sendo pedido pelo PET, é que você utilize pelo menos 3 conectivos. Então, você tem que utilizar pelo menos 3 palavrinhas que você vai tirar aqui desse quadro, desses quadros aqui, ó, tá? Se você conseguir fazer isso, você está fazendo a atividade de maneira correta, você está cumprindo adequadamente essa atividade, tá certo, pessoal? Então, vou deixar aqui, se vocês quiserem tirar um print, pode tirar. Então é isso, pessoal, essa foi a correção da semana 3 do PET 3, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo, se vocês puderem, para me ajudar, e continuem comigo aqui no canal para as próximas correções. Antes de terminar, eu quero só dar uma explicaçãozinha aqui. Aqui no canal eu faço correção dos PETs de todas as séries, então os vídeos ficam misturados. Mas se você for lá na aba de playlists, você vai encontrar uma seção só com os vídeos do 3º ano, né? Então fica bem mais fácil de você encontrar os vídeos da sua série, da sua turma, tá certo, pessoal? Então, aí na visão geral do canal, os vídeos ficam misturados, mas lá nas playlists, os vídeos estão separados por série. É só você procurar lá a seção de correções dos PETs do 3º ano de 2021, tá certo? Então é isso, eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!